Boa tarde a todos. É um grande prazer estar nesse evento de homenagem ao Fernando Holanda. No final do ano passado, o Dico me encontrou na Ampec e disse: a gente vai fazer uma homenagem para o meu pai, você topa? Eu digo: fechado. Aí disse assim, aí a gente combinou que eu só posso falar coisas boas do Fernando, não posso falar as coisas ruins. Tá? Foi o que o Dico me pediu para fazer. Tá? Eu conheço o Fernando há muito tempo. Eu acho que ele não deve lembrar, mas o meu primeiro congresso de econometria, na realidade, latino-americano, foi em 81. E eu ainda estava fazendo meu doutorado na Inglaterra e eu tive um contato, bem uma passão, com o Fernando. E no ano seguinte, em 82, no México, a gente se encontrou de novo e foi assim durante vários anos nos congressos de econometria. Para quem não sabe, eu vou pegar, na realidade, o Clóvis roubou um pouco da minha fala, né? Que ia começar lá com o Tile, mas você me roubou, que, na realidade, o Fernando deveria ter sido um Bayesiano. Inclusive, tem um paper que foi citado por você, que é uma contribuição Bayesiana que ele tinha, mas que ele desistiu, na realidade, porque, na época, a parte computacional era muito difícil, e fazer umas integrais lá, que os Bayesianos tinham que fazer naquela época, era difícil, porque a parte computacional, ele desistiu e foi trabalhar com o Tile, para trabalhar na parte mais de demanda. Tá? Tem uma outra coisa que falam de mim, erradamente, tá? Inclusive algumas pessoas da própria PGE, né, que dizem que fui eu que fiz o Estatuto da Sociedade Brasileira de Econometria. Mentira. Esse estatuto foi feito pelo Fernando, entendeu? Porque a Sociedade Brasileira de Econometria surgiu em 1979, onde Fernando foi secretário adjunto de uma pessoa famosa na época, Joanile Teixeira, que foi, na realidade, o primeiro secretário executivo, e o Fernando foi secretário executivo adjunto. Só que o Joanile resolveu passar um ano na Inglaterra e sobrou para o Fernando tocar a Sociedade Brasileira de Econometria naquela época, que foi ele que fez o estatuto, não fui eu. Tá? Conheço o Fernando desde 1981, tive o prazer de trabalhar com o Fernando em algumas ocasiões. Quer dizer, o Alexandre retomou um paper que a gente, na realidade, a gente fez um paper há muitos anos atrás, né, sobre inflação. Eu também contribuí no livro de inflação, Inércia ou Inépcia, que na realidade foi um livro que saiu pela editora Globo, na realidade, sumiram das livrarias porque a inércia não deixava, né, a inépcia falar, na realidade, nessa época. Tá? Eu tenho o Fernando como um grande amigo, desde essa época até hoje. Ele já contou ali no almoço mais maldades a respeito da minha pessoa, mas eu deixo passar. Foi meu coautor, quer dizer, eu fui coautor dele em 2 papers. A gente tem uma passagem interessante também numa tentativa de fazer um modelo macroeconométrico para o Brasil, nos idos de 85, 87, onde alguns professores da IPGE foram para o Banco Central e a duração não foi muito grande. O projeto, que deveria durar 2 anos, né, quer dizer, com a caída dos 3 diretores do Banco Central, quer dizer, na realidade, quem bancou o projeto, no fundo, foi o IBMEC, durante 1 ano e meio, 2 anos, que a gente tentou fazer esse modelo econométrico, onde introduziu-se, na realidade, uma coisa que na época ninguém pensava em fazer, de usar parâmetros variando no tempo, né? Que é alguma coisa que se tornou coisa modismo depois de muito tempo. Mas Fernando é um grande amigo de muitos anos, participou de alguns momentos difíceis da minha vida e foi um ombro para certos momentos. É um prazer muito grande, Fernando, estar aqui. Eu gostaria de dar a palavra para o Alexandre, que eu precisava colocar alguns slides. Que vai falar sobre inflação. É sempre um prazer voltar à IPGE, eu fui aluno da casa. Hoje
Hoje é especialmente uma ocasião especialmente prazerosa para mim. Fui aluno do professor Fernando de Holanda, entrei no mestrado aqui da IPGE em 1991 e depois ele generosamente aceitou orientar a minha dissertação de mestrado e posteriormente, anos depois, nós escrevemos alguns trabalhos em coautoria. Então, para mim, interagir com o professor Fernando de Holanda foi algo muito proveitoso. Sempre foi extremamente generoso com os alunos e eu pude testemunhar isso de perto. Bom, o que eu vou falar hoje aqui nessa rápida apresentação? Eu vou tentar falar sobre a contribuição do professor Fernando de Holanda Barbosa, contribuição acadêmica, e a gente vai ver que o principal tema de estudo dele foi a inflação, e eu acho que, a grosso modo, a gente pode dividir os trabalhos dele em duas áreas. Estudo do processo inflacionário brasileiro e estudo genérico sobre hiperinflação. Para boa parte das pessoas, para alguma, vou dizer boa parte, né? Para digamos, aproximadamente um quarto das pessoas que estão aqui, acho que as coisas que eu vou falar não são novidade, mas estou vendo que tem muita gente jovem, né? Mais de vários alunos da Fundação. Possivelmente, alguma dessas coisas que eu vou falar não sejam tão óbvias assim. Então, quando a gente olha para a produção do professor Fernando de Holanda, de 38 artigos que ele escreveu, 20 artigos em periódicos científicos, em revistas. Revista Brasileira de Econometria, PPE, Economic Letters, Economic Theories e outras. Desses 38, 24 abordam o tema de inflação. Há outros temas também que ele trabalha sobre elasticidade, alguns trabalhos na área de microeconomia também, inclusive, índice de preço, coisas desse tipo. O primeiro artigo sobre inflação foi de 1978. Então, além disso, além desses artigos, ele escreveu 2 livros sobre o tema inflação, foi organizador de 2 livros e tem um grande número de capítulos em livros organizados por outros colegas. Então, uma grande produção envolvendo o tema de inflação. E como eu mencionei antes, essa produção a gente pode separar em 2 grandes áreas. A inflação no Brasil, caso brasileiro, e hiperinflação. Bom, inflação no Brasil. Vou falar rapidamente sobre a inflação no Brasil. Eu vou falar, acho que, um pouco mais sobre a questão da hiperinflação, porque, no meu modo de ver, a parte de inflação no Brasil, para a maior parte das pessoas, mesmo os mais jovens, as pessoas conhecem melhor. Nessa parte referente à hiperinflação, tem algumas coisas interessantes, que acho que, para boa parte das pessoas no Brasil, não ficou tão claro qual foi a contribuição do professor Fernando Holanda. Bom, então, só para refrescar um pouco a nossa memória, ao longo da segunda metade do século XX, a economia brasileira foi caracterizada por elevadas taxas de inflação. Eu realmente não tenho aqui comigo nenhuma evidência empírica, mas acho que ninguém aqui duvida disso, né? Podemos aceitar isso aí como verdade. Então, a inflação era o problema da economia brasileira final da década de 70 até metade da década de 90. Era o grande problema. E, tendo em vista o fato da economia brasileira se defrontar cronicamente, sempre com aquele problema, surgiam algumas questões. Primeiro, qual era a origem da inflação? O que causava aquele fenômeno? Ou seja, diagnóstico do problema. E, depois que você tem um diagnóstico na mão, surge a questão de como é que você trata, como é que você vai combater a inflação, que tipo de tratamento você deve aplicar ao problema. E nós tínhamos, na época, na década de 80, por exemplo, diversos diagnósticos. A inflação, segundo uma linha uma escola de economistas, uma escola era causada por problemas estruturais. Não só no Brasil, mas como em vários países da América Latina, a inflação era causada por questões estruturais da economia. Havia, por exemplo, rigidez de preço em alguns setores, havia um problema de constante perda do poder de compra das commodities que eram exportadas para países da América Latina, e isso seria a fonte da inflação. Uma outra escola atribuía à origem da inflação o problema da inércia, ou seja, a inflação se auto-perpetuaria. Então, no momento que você tem, por exemplo, um choque
negativo, por exemplo, choque do petróleo, isso joga os preços e a taxa de inflação para cima. Aí, no caso da economia brasileira, que existiam vários mecanismos de retroalimentação, como correção monetária dos salários, automática dos aluguéis, indexação. Então, o problema da inflação era, essencialmente, a origem da inflação seria, essencialmente, a sua própria inércia. Perdão, não a origem, né? Alguma coisa iniciaria o processo inflacionário e ele tenderia a se perpetuar devido à elevada inércia. E a outra linha, que atribuía o problema da inflação ao desequilíbrio fiscal, e aqui olhando para o slide eu deveria ter colocado também desequilíbrio fiscal acompanhado por, ou seja, financiamento monetário de um déficit fiscal. O governo se defrontaria com déficit e, eventualmente, mais cedo ou mais tarde, esse déficit seria financiado com a emissão de moeda e isso puxaria o nível de preços para cima. Bom, e para cada tipo cada diagnóstico que você tinha, você teria um tipo de tratamento diferente. Então, a economia brasileira, ao longo das décadas de 80 e 90, experimentou vários planos de estabilização. Provavelmente eu não vou lembrar todos. Plano Cruzado, depois o Cruzado 2, Plano Bresser, Plano Verão, Plano Collor e, finalmente, tivemos sucesso com o Plano Real. E de um pouco mais, um pouco menos, cada plano tinha uma abordagem diferente de acordo com o diagnóstico subjacente. Bom, então essa é a visão geral do problema inflacionário do Brasil e agora a gente pode situar a contribuição do professor Fernando de Holanda. Na visão do professor Fernando de Holanda, o problema da inflação era causado principalmente pelo desequilíbrio fiscal. Esse artigo aqui de 1989, publicado na revista do IPEA, PPE, ele argumenta de maneira inequívoca que a origem da inflação no Brasil e em outros países da América Latina era o desequilíbrio fiscal. Essa visão também foi reproduzida em diversos outros trabalhos do professor. Bom, aí as pessoas mais jovens, por exemplo, podem perguntar, e qual é a relevância disso? Bom, vamos lembrar que uma das medidas do Plano Real foi justamente um ajuste fiscal. O Plano Real, que depois de várias tentativas, finalmente conseguimos debelar a inflação, ele foi precedido por um ajuste fiscal. Então, a visão que o professor Holanda e outros professores defendiam da importância do ajuste fiscal acabou sendo vitoriosa, fazia parte do plano de estabilização que foi bem sucedido. Uma outra contribuição, já foi falado aqui, por exemplo, foi a análise do Plano Cruzado, esse livro no qual ele foi organizador, de 1989, ele organizou junto com o professor Simons, e o título famoso Inércia versus Inépcia, onde foi feito o professor Fernando de Holanda e vários outros, o professor Rubens também era um dos autores, o professor Simons, Pedro Valls também tinha, acho que, um artigo com Holanda, tinham várias pessoas, boa parte deles professores aqui da IPGE, tinham trabalho tinham artigos nesse livro. Então, o livro fez um diagnóstico, analisou as razões do fracasso do Plano Cruzado, e isso, evidentemente, ficou também como lição para as próximas tentativas. Então, além dessas, colocando de outra forma, quando você olha, pega o currículo, você não conhece quase nada da história do professor Fernando Holanda, que eu tive a oportunidade de interagir com ele de maneira bastante próxima, por muito tempo, assim como o Pedro, Rubens e outros, mas supondo que você não tivesse essa oportunidade, você simplesmente conhecesse um pouco da história econômica do Brasil, conhecesse um pouco sobre o debate econômico que existia nas décadas de 80 e 90, olhando o currículo dele, você conseguiria chegar a identificar essas duas contribuições importantes aqui. Além disso, e disso aqui eu sou testemunha, ele teve sempre uma participação bastante ativa e constante no debate econômico na época. Naquele período, eu terei na universidade em 1900, no ano do Plano Cruzado, quando eu comecei fui para fazer graduação, acho que seria difícil alguém estudar economia e não querer estudar a inflação. Era o problema que existia no Brasil e todo mundo que estava estudando economia queria estudar aquela questão, né?
Então, era o tema mais quente do momento, mais polêmico, que tinha muito seminário, muito debate, a produção, muitos artigos e livros eram escritos, e o professor Fernando de Holanda estava sempre presente no debate. Então, teve uma participação destacada nesse debate. Eu me lembro que, quando eu estava para fazer o exame da ANPEC, para ir fazer mestrado, aí uma das coisas que aí você olhava a relação dos professores das diversas instituições, né, que tinha um programa de pós-graduação, e eu me lembro que eu ficava assim, olhando, eu quero ir para a Fundação para ter aula com o Fernando de Holanda também. Então, era assim, eu e outros colegas. Queremos ter aula com aquele cara lá. Era bastante já conhecido desde a época que eu estava na graduação. Então, era um dos chamarizes. Agora, vou passar para o outro ponto, a contribuição que ele muito importante na área de hiperinflação. E o problema da hiperinflação, a análise do estudo da hiperinflação existia, e ainda existe, né? Você pega qualquer livro texto que você pegar, quando falar hiperinflação, mesmo livros textos modernos, tem uma chance grande de você encontrar o modelo de Kagan lá. Então, é o benchmark teórico, padrão de referência para análise de processos hiperinflacionários. E o que existia no modelo de Kagan? Que é um trabalho de 1956. No modelo de Kagan, a gente tem déficit fiscal. Existe um déficit fiscal que é financiado por expansão monetária. Existe também uma equação de demanda por moeda. E existem os agentes econômicos formam as suas expectativas de maneira adaptativa. Talvez algumas pessoas mais jovens aqui nunca tenham visto o processo de expectativas adaptativas. Hoje é menos falado do que há 20 anos. Uma das propriedades dessas expectativas adaptativas é que os agentes formam suas expectativas com base nos valores pretéritos da taxa de inflação. Então, se chegar uma informação sobre um choque monetário, as pessoas aprendem hoje que amanhã vai haver um choque monetário, vai haver uma expansão monetária, o impacto disso sobre a inflação esperada para hoje é nulo. Os agentes não utilizam as informações sobre os eventos futuros para formular as suas expectativas. Ou seja, os agentes são backward looking, eles olham para trás quando eles têm expectativas adaptativas. Bom, e quando se resolve-se esse modelo de Kagan, você olha para a solução, você identifica para alguns, combinação dos parâmetros, duas possíveis trajetórias. Aqui eu chamei de solução 1. Na primeira trajetória, a taxa de inflação converge ao longo do tempo para um certo valor que eu chamei de π-, que seria a inflação baixa, o equilíbrio com baixa inflação. E a outra solução é a segunda solução, supostamente para quem está interessado em hiperinflação, que seria mais interessante, é uma solução no qual a inflação vai para infinito ao longo do tempo. À medida que T cresce, a inflação vai crescendo e cresce sem limite. E as pessoas olharam, os economistas na época, lembrando o artigo de 56, olharam para essa segunda solução e falaram, eis aqui a nossa hiperinflação. Temos aqui uma inflação crescendo, 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 e isso, então, é o processo hiperinflacionário. E essa visão persistiu, e a gente vai ver que tem alguns problemas com ela. Então, havia duas lacunas no modelo de Kagan. As duas lacunas foram preenchidas no artigo de 2006, do professor Fernando Holanda, que eu tive a oportunidade de ser um dos coautores, e com a professora Elvia, foi publicado no Economic Theory. A primeira lacuna foi que o modelo de Kagan ele não levava em conta a chamada revolução das expectativas racionais. Evidentemente, não tinha como. O artigo de 1956, a chamada revolução das expectativas racionais, teve início na década de 70, e podemos dizer que foi entre aspas, finalizado, não sei se é uma boa palavra, na década de 80. Então ou seja, nas décadas de 70 e 80 houve uma grande mudança na abordagem das questões macroeconômicas, e isso ficou conhecido como revolução das expectativas racionais.
esse título, Revolução das Expectativas Racionais, não é muito bom. Realmente a palavra revolução talvez seja uma boa descrição para o que aconteceu. O diabo é dizer que expectativas racionais. Que expectativas racionais era só um pedaço da revolução. Tinha muito mais coisa por trás da chamada revolução das expectativas racionais, com tanta relevância quanto a própria ideia de expectativas racionais. Bom, então o modelo de Kagan não tinha nada, não incorporava nenhuma daquelas técnicas novas, ou conceitos e requisitos novos que surgiram por conta da revolução das expectativas racionais. Ou seja, ele não tinha agentes otimizadores que olhassem para frente, fora o Arne Luke, e também não era um modelo de equilíbrio geral. Então, como eu mencionei, isso tudo foi possível incorporar no artigo de 2006. A segunda lacuna diz respeito ao que seria a hiperinflação. Como eu mencionei antes, quando as pessoas olharam para essa solução no modelo de Kagan, elas olharam para essa trajetória, a inflação divergindo para infinito, explodindo, e falaram, isso é hiperinflação. Bom, o que se argumenta, o professor Fernando Holanda, que teve a ideia, argumentou que isso aí não era necessariamente a hiperinflação, não era uma boa descrição. Vamos discutir um pouco mais no próximo slide. Bom, como eu disse, o modelo de Kagan tem essa propriedade aqui. Por conta disso, como a inflação está indo para infinito, não é difícil mostrar que o nível de preços também está indo para infinito. Então, o nível de preço está crescendo, estourando para infinito, porém, ele é sempre finito. Pode ser grande. Na data 10, o nível de preço é 5. Ok. Na data 12, o nível de preços é 12 bilhões. Ok, mas é um número real. Então, para quando você pega a solução do modelo de Kagan, para qualquer data que você for olhar, o nível de preço é um número real. E isso não é consistente com a rejeição da moeda. O que eu estou querendo dizer aqui? Em alguns processos hiperinflacionários, os agentes pararam de aceitar a moeda doméstica. Que processos inflacionários? Vários. Eu estava olhando esses dias, por exemplo, anotei, da Alemanha, na época da República de Weimar, a hiperinflação alemã da década de 20, na Grécia, em 44, na Iugoslávia, em 1994, e no Zimbábue, em 2008, eventualmente, os agentes simplesmente olharam para o que estava acontecendo e chegaram à seguinte conclusão: não queremos mais a moeda doméstica. O nível de preço está disparando tanto, a coisa está tão fora do controle, que esta moeda doméstica não vale nada e a gente não mais aceita. E, por exemplo, isso não aconteceu aqui no Brasil durante todo o processo de inflação que nós vivemos. Você sempre conseguiu utilizar a moeda brasileira para efetuar suas compras, tá certo? Você talvez tinha que andar com a calculadora no bolso, a vida era bem mais complicada, para organizar suas finanças era bem mais complicado do que é hoje, mas não houve a rejeição da moeda brasileira. Bom, e qual é a relação dessa ideia de rejeição da moeda com essa solução do modelo de Kagan? A ideia é muito simples. Rejeição da moeda, quando a gente diz que a moeda está rejeitada, a gente está dizendo que o nível de preços é infinito. Dizer que a moeda é rejeitada está dizendo o seguinte: você quer comprar um café. Aí você chega na loja que vende café e oferece uma unidade monetária. Não quero falar real para não dar azar. Você oferece uma unidade monetária, aí o dono do restaurante, da loja que vende café, diz: não, eu não aceito R$1 por este café. Aí você puxa uma segunda nota, não aceito uma unidade monetária. Toma aqui, 2. Não, eu não aceito. Aí você chega, 10. Não, eu não aceito. O sujeito não aceita nada. Então você está dizendo o seguinte: qualquer quantidade de moeda que você oferecer é menor do que o preço do bem. Consequentemente, o preço do bem é infinito. Então, quando se fala em rejeição da moeda, que aconteceu em vários processos hiperinflacionários, o que está se dizendo é que o nível de preços atingiu o valor infinito. Numa data bem definida, com uma data finita. Em algum momento, então, por exemplo, em 2008, na Tanzânia, o nível de preços
atingiu o valor infinito. Em 1923, na Alemanha, o nível de preços atingiu um valor infinito também. Então, o modelo de Kagan, ele falha em replicar essa importante característica dos processos hiperinflacionários. Esse fenômeno que, no momento terminal do estágio, do processo, a moeda não é mais aceita, e aí a hiperinflação tem que acabar, porque no momento que a moeda não é mais aceita, o governo também não vai mais conseguir se financiar emitindo aquela moeda. Aí alguma coisa tem que acontecer. Tem que mudar o regime, haver o ajuste fiscal, alguma coisa muda. Bom, o modelo do BCS, Barbosa Cunha e Salum, replica essa propriedade. Foi uma contribuição importante do trabalho que assim, olhava para esse ponto específico. E realmente, eu me pergunto o quanto isso ficou claro para as pessoas aqui no Brasil. Então, foi uma contribuição fundamental, que como, não sei se acho que no primeiro ou no segundo slide, eu falei que existiam algumas lacunas no modelo de Kagan. Então, em inglês seria filling the gap. Então, foi possível preencher algumas lacunas com esse artigo de 2006. Foi uma contribuição muito importante. Então, eu estou encerrando. O professor Fernando de Holanda teve uma vida acadêmica majoritariamente, não só isso, mas dedicada principalmente ao estudo do problema da hiperinflação. Ele teve um papel importante aqui no Brasil, na discussão, no debate que existia na década de 80 e 90. Teve também uma contribuição central para a compreensão do fenômeno, do processo hiperinflacionário. E quando a gente olha o currículo dele, tem bastante coisa, não me dá para falar tudo. Agora, pouco antes de encerrar, gostaria de trazer também o meu testemunho pessoal. Eu me lembro que quando eu estava no meu segundo ano aqui no mestrado, eu comecei a dar aula na PUC. E eu dava aula de introdução à economia para os alunos da comunicação. E eu não gostava muito. Injustiça minha, porque os alunos, eu não merecia alunos tão bons assim. Eu olho para trás, os alunos sempre foram muito melhores do que eu. Então, mas aí uma época eu não estava muito feliz em dar, sei lá, não estava gostando muito. Aí eu me lembro que uma vez comentei com minha mãe, que minha mãe foi professora primária por muitos anos. Depois ela mudou de atividade para ganhar um salário maior. Mas eu me lembro que eu comentei com a minha mãe, isso é muito chato, não quero mais. Aí minha mãe virou e deu um puxão de orelha. Olha, está dizendo que os alunos não são bons, você acha que você é um bom professor? Talvez você não seja. Mas ela continuou falando, e tem mais. Mesmo que você, quando dê aula, que eu comentei alguma coisa assim, os caras não estão muito interessados em economia, eles estão lá preocupados com outra coisa, então ficar dando aula de economia para quem não vai estudar economia é muito chato. Aí ela falou, olha, mesmo que você dê aula de algo que não seja muito importante para eles, tem muita coisa que o professor passa para os alunos. Você pode, mesmo que a sua matéria não seja interessante, você pode dar exemplo, chegando na hora, sendo respeitoso, sendo atencioso, assim vai. Acho que foi uma das coisas. E minha mãe falou isso, eu tinha esquecido, aí um dia eu lembrei, aí na época eu estava lembrando da minha passagem aqui na IPGE, e realmente, além de tudo que eu aprendi com o professor Fernando de Holanda, como eu disse, ele chegou até generosamente a orientar a minha dissertação de mestrado, ele também foi um exemplo, me influenciou bastante, e me ajudou muito ao longo da minha vida. Então, sou muito grato ao professor Fernando de Holanda por todo o apoio que ele sempre me deu. Obrigado.